Que maravilha estarmos aqui glorificando o nome do Senhor. Boa noite, amados. Aqui no livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 25 diz assim: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Que alegria podermos falar da salvação. Salvação é motivo de alegria. É tanto que quando uma pessoa é salva, há festa no céu. Esse texto maravilhoso fala da veracidade e do poder que há no Salvador Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Salvador, em que se pode colocar totalmente a sua confiança. Ele não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não faria? Ele por acaso diria que seria o Salvador, sendo ele um fracassado, um flagelo de pessoa humana que não tinha competência de salvar? Que não pode assumir a salvação, que não pode se garantir como salvação e salvador? Ele pode sim, ele pode e ele é. Ele foi e ele é e ele o será. Então aqui o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, fala dessas maravilhas de quem é esse Salvador. Quando se mostra na televisão aqueles filmes sobre Jesus, muitas pessoas não veem como ele é. Simplesmente vê aquela história de Jesus, o homem que mudou a história, antes e depois. Mas eu quero lhe dizer aqui, você precisa saber, de fato e de verdade, pela fonte inspiradora do Espírito Santo, que deixou registrada na Bíblia, o livro dos livros, o maior e o melhor, e o único livro verdadeiro em que se fala sobre o Deus verdadeiro, sobre o Salvador verdadeiro. Porque há muitos livros, muitas pessoas que comentam muitas coisas sobre salvação, sobre os falsos salvadores, mas nenhum se garantiu. Nenhum se garante. Nenhum é Deus como Jesus é Senhor e Salvador. E aqui este livro glorioso fala, portanto, olha que segurança, portanto, pode salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus. Não tem outra maneira de se achegar a Deus. Ninguém se achega a Deus se não for por Jesus Cristo. Pode conversar, pode inventar história, pode ter as suas opiniões, tem, mas não significa que é. E Jesus é o único Salvador que perfeitamente cumpriu todos os requisitos para um Salvador, para o Salvador, para ser o Senhor e Salvador. Jesus cumpriu o requisito de Senhor, ele conquistou, ele foi obediente. Um dos requisitos preciosos para alguém ser o Salvador, teria que vir da semente santa, teria que ser Deus, porque ninguém ama o outro ser humano a ponto de dar vida para salvar. Porque há muitos que dão as suas vidas por outras pessoas. Dão a vida por mulher, dão a vida por homem, se matam. Mas aí só se matam. Não tem vida sem Cristo. E Cristo é a vida. E Ele é perfeito. E Ele pode perfeitamente nos perdoar, nos salvar, nos transformar. Ele pode perfeitamente entrar dentro do nosso ser, não arbitrariamente, não invadindo, mas amorosamente,
Porque não existe nenhum cavaleiro igual a Jesus Cristo. Homem, firme, santo, fiel, amigo, obediente. Eu quero lhe dizer, Jesus como homem, Deus, Jesus, homem, ele conquistou os direitos, ele conquistou um dos direitos que eu acho, não que os outros não sejam importantes, que todos fazem parte do caráter de Jesus. Porque hoje falar de caráter é um pouco complicado, né? As pessoas se dizem que têm caráter, se acham que têm caráter, mas Jesus teve e tem caráter. Caráter tem a ver com a moral do ser humano, com a moral. E Jesus, ele tem moral, que ele cumpriu perfeitamente todos os requisitos para salvar. E um dos principais, a obediência. E a Bíblia diz que ele obedeceu pelo aquilo que padeceu. Ele sofreu, não somente no período da crucificação, que já não é pouco, né? E ele sofreu durante todo o tempo que ele estava na terra. E à medida que ele sofria, ele aprendia. Porque ele, como ser humano, ele teve que aprender. Ele não veio já sabendo tudo, né? Ele veio aprender a obedecer. A obediência. A obediência tem níveis e tem processo. E Jesus, ele se deu, ele se ofereceu. Ele quis se oferecer para ser o Senhor Salvador. E ele se deu. E ele se foi participando, à medida que vivia a vida dele, os problemas, as dificuldades, ele sentia na pele a responsabilidade e a oportunidade de obedecer. E ali ele foi conquistando, e ali ele foi obedecendo. Ele padecia, ele sofria também para ele renunciar, porque a carne humana não é fácil ser humano, não é fácil. E ali ele foi aprendendo e aprendendo. Então, e à medida que ele foi aprendendo, ele tornou-se obediente. Todas as vezes que ele obedecia, qualquer coisa que vinha para fazer com que a natureza humana fosse mais importante do que a missão dele, mais importante do que a vida dele, como se preparando para ser o Senhor. Ele não ficou lá deitado, dormindo, brincando, durante a vida dele, passando a vida dele por passar. Não, ele foi aprendendo, ele foi conquistando. Ele foi conquistando cada área da vida dele, cada área, porque o propósito dele era tão forte, mas também os ataques contra ele foram fortes, porque ele estava ali representando a humanidade, tomando o meu lugar e o seu para nos salvar. E ele perfeitamente obedeceu, e perfeitamente ele foi perfeito. E perfeitamente ele pode nos salvar, porque ele tem autoridade. Ele conquistou essa autoridade, vencendo no mundo espiritual, vencendo as dificuldades, vencendo o pecado, vencendo a mentira. Ele chegava a situações para ele desobedecer, para ele mentir. Já começou desde quando ele era pequeno, com seus pais. E a palavra de Deus diz que ele obedecia aos seus pais. Ele não se rebelava, não, eu vim ser o Salvador. Não. Ele foi uma pessoa que se respeitou e que respeitou as pessoas e que obedecia às autoridades, obedecia a Deus, obedecia aos seus pais, obedecia às pessoas que ele teria que aprender a obedecer. E ele conquistou a obediência pelo que ele padeceu. Então aqui diz, eu encerro dizendo, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Ninguém vai a Deus, não adianta na terra. Tem outros tantos textos que falam que ninguém vai ao Pai. Primeiro Jesus disse isso,
Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém vem, ele não disse ninguém vai. Ninguém vem, porque ele e o Pai são um. Então, portanto, os que se achegam a Deus, ninguém pode conhecer Deus se não for por Jesus Cristo. Ó, Jesus te chama, Jesus quer perdoar os seus pecados. Olha, Jesus, nesta noite, eu faço um convite. Entrega sua vida a Jesus. Ele é muito precioso. Ele é admirável. Ele é o único que perfeitamente tem o poder para te salvar. Ó, ele garante a vida eterna. Garante te levar ao céu. E garante a vida eterna começa aqui, através dele. Entrega a sua vida. E em nome de Jesus, que nesta noite você seja impactado pela presença do Espírito Santo, pela presença da salvação que está em Cristo Jesus e que é Cristo Jesus e que perfeitamente Ele quer, pode te salvar. Amém? Glória a Deus. Portanto, se inscreva no meu canal, dê seu like, compartilhe e comente. Ó, Jesus te abençoe.